vou adotar Peru, só por causa dessa questão bairrista dela, geográfica. Como professor naquela época, brincadeiras à parte, eu quero dizer assim, lá na Vila Alpina, aquele majestoso crematório, o cara, o Jaime Lopes era o cara que comprava e era o cara que articulou a vara. Ele dá nome para o crematório da Vila Alpina. Ele dá nome para o crematório. Então, quer dizer, esse país aqui é uma história de tragédias, de massacres, de valas comuns. Por que é importante a Laurinha estar aqui? Ela perdeu 3 irmãos no Araguaia, 3 irmãos, 3 irmãos. E onde eles estão? Aonde? Né? Tem vala no Araguaia, tem vala em Foz do Iguaçu, tem outras valas comuns que eles cavaram, que eles... Né? Então, pessoal, vocês, as novas gerações, as novas gerações, que acreditam na importância da luta, assumam esse legado, assumam. Porque o pessoal que fez aqui, dentro de uma sucessão geracional, está indo embora. Né? Você vê qual foi o raciocínio da ditadura. O que levou, como é que o Caco Barcelos, esse grande repórter, chegou na vala? Ele estava pesquisando os desaparecidos, os mortos da ditadura? Não. Ele estava descobrindo e pesquisando como que o Esquadrão da Morte matava os jovens da periferia. E através da pesquisa, as vítimas do Esquadrão da Morte, ele chegou aqui e viu como a ditadura entendia que eram tão perigosos os jovens da periferia, que tinham que ser assassinados pelo Esquadrão da Morte, como as lideranças políticas. A ditadura fez essa síntese. Era o olho no gato e outro na sardeira. Era tão perigoso o jovem poeta da favela como o militante da ditadura. Então todos tinham que ser mortos. Todos tinham que desaparecer numa vala comum. Essa era E esses caras que estão no poder hoje, eles têm muito claro isso. Eles têm muito claro, né? Que a liderança popular vem de uma outra natureza que não é das organizações políticas. Mas eles são jovens, são resistentes, são poetas. Eles resistem à polícia, eles enfrentam o militarismo. Né? Então, essa vala é uma síntese de tudo isso. Agora, o pessoal de Perus, em particular, por isso que a gente está reforçando, eu espero que o Guilherme Boulos, se ele for eleito prefeito, que ele dê a devida atenção para essa questão desses cemitérios, né, que agora foram privatizados, virou esse horror. Mas aqui em Perus tem que ter um tratamento especial, tem que ter. Talvez tenha que haver uma área que a prefeitura tem que reaver, essa área da vala. O Leandro chegou aqui e falou, pô, lá no Ibirapuera tem aquela arte escultórica lá da Tomi Otaki, aquela coisa maravilhosa. E aqui em Perus, se não fosse os grafites e essa parede, não teria nenhum registro, né? Então, os marcos históricos, os marcos da resistência são muito importantes. E a última coisa que eu vou falar, porque que a Teresa fala, bom, a Mala começou a ser preparada pelo Maluf e tal, ela sabe tudo isso de cor. Mas, no último período da prefeitura, antes da Irundina, quem que estava na prefeitura? Era o Jânio, 3 anos de Jânio. O Jânio montou uma verdadeira... um grupo paramilitar. Era o Coronel Ávila na Guarda Civil Metropolitana para mandar matar na periferia e era os irmãos Tuma. Quem controlava o serviço funerário do município de São Paulo era Romeu Tuma e Renato Tuma, seu irmão. E o Brasil Vita, o vereador Brasil Vita. Porque o serviço funerário era uma autarquia autônoma. O patrimônio, o serviço funerário tinha patrimônio próprio, como se fosse uma prefeitura dentro da prefeitura. Né? Esse grupo de extrema-direita, Brasil Vita, Romeu Tuma, Renato Tuma, Coronel Ávila, aquele Jaime Lopes lá que dá o nome para o crematório, esse grupo criou todas as condições para implantar bala, esconder tudo isso, comprar crematório, e esses caras nunca foram punidos. E agora, mais
terrivelmente, a Câmara Municipal teve como seu presidente o filho de Renato Tuma. O filho de Renato Tuma, que hoje é presidente do Tribunal de Contas do município. E esse senhor, na presidência da Câmara Municipal de São Paulo, trocou o nome da Ponte das Bandeiras, inaugurada em 1945 por Getúlio Vargas, porque era uma ponte cheia de bandeira, tal, era muito bonita naquela época, por Ponte Romeu Tuma. Então vocês jovens que vão assumir o nosso legado, tem um livrinho que foi feito na prefeitura no governo do Haddad, Marcos da Memória. 90% dos marcos da memória dessa cidade são de torturadores, assassinos, coisas terríveis desde os tempos da escravidão. Bom, então é isso, né? Por isso que é importante vocês estarem aqui, fortes, combatentes, né? E acho que seria interessante, eu não sou da organização, mas gostaria que a Laurinha Petit, tudo bem? Pudesse dar uma palavrinha, ou você tinha outra organização? Não? Aqui é livre. É livre, é Autogestão. Então, eu gostaria de contar como que os desaparecidos do Araguaia cruzaram com os desaparecidos da Vala de Perus. Porque a vala foi descoberta em 1990. Em 1991, a comissão de familiares foi no cemitério de Xambioá, no Tocantins, porque lá tinha notícia que também havia uma vala comum nesse cemitério, em que os desaparecidos estariam também, alguns, enterrados lá. E a comissão descobriu que lá tinha, sim, uma jovem de 20 e poucos anos e um antigo militante do PCdoB, que foi morto também na guerrilha, e foram trazidos para a Unicamp para serem identificados, porque era, na época, a única universidade que tinha um departamento de medicina legal. Só que, chegando aqui, passaram por Brasília e o mesmo Romeu Tuma, que era chefe da Polícia Federal, disse que não era para o médico legista identificar nenhum desaparecido do Araguaia. Então, os restos ósseos, remanescentes ósseos, como se diz, ficaram 5 anos até que saiu uma publicação sobre a guerrilha do Araguaia, e havia fotos, sim, da minha irmã, embrulhada num paraquedas com um saco plástico na cabeça. E daí, depois de 5 anos, em 1996, foi identificada a primeira desaparecida do Araguaia. E até hoje, como o Adriano disse, existem valas no Brasil inteiro. E ainda lá, na região do sul do Pará, certamente estão os desaparecidos, os 70 desaparecidos do Araguaia, que já foram reconhecidos até pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E o Brasil tem sim que prestar contas do passado, tem sim que prestar contas do que aconteceu na ditadura, não só localizar, investigar os responsáveis e levar à justiça. Então, é isso aí. Como existem vidas cruzadas, no Brasil nós também temos desaparecidos cruzados. Então, isso justifica por que nós, familiares, continuamos durante 5 anos vindo, sim, na Unicamp e buscando a urgência de identificar os restos mortais da minha irmã, que hoje foi feito o traslado, ela está junto da minha mãe, e não é só essa questão humanitária, mas é uma questão da história deste país. Né? Então é isso só que eu queria dizer, o porquê que a gente está, né? O que tem a ver os desaparecidos do Araguaia com os desaparecidos da Vala de Perus. É a nossa luta comum, é lógico.